Glória ao nosso Rei Jesus. É Ele quem é bom. Sem Ele nós não somos nada. E eu quero te convocar sobre esse ambiente onde nós entendemos e declaramos essas verdades. Para abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Está escrito: Cri, por isso falei. Pois assim, nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos, porque cremos. Amém? Você pode, antes de se assentar aí, olhar para esse irmão que está mais próximo de você e pergunta para ele assim: o que você está falando? Pergunta para ele aí, mas fala alto para ele poder entender aí com a máscara, com a distância. Pergunta para esse irmão: o que você está falando? Amém? Depois você conta para o irmão, tá? O que você está falando? Pode se sentar no seu lugar. Ouvindo aí essa pergunta e vivendo aí nesse ambiente de um evangelho radical. Como disse o pastor Deco sobre essas variantes, né, da simbologia dessa palavra. Esse radicalismo vai ser essa pessoa enérgica nos seus pensamentos, nas suas condutas. E precisamos também de ser enérgicos no que nós dizemos acreditar. Precisamos sim de firmeza no radicalismo para falar sobre a nossa fé e para comunicar sim a nossa fé. Mas voltando a essa origem, Paulo está escrevendo aqui para essa igreja. Uma igreja cheia de dons. Uma igreja que precisava pedir licença na hora do culto por causa das manifestações do Espírito Santo de Deus. E como a gente ama esse ambiente, não é? Eu imagino assim, quando Paulo escreve sobre isso, essa igreja cheia de dons, eu imagino o culto. Um irmão ali como a gente gosta, né? Tantas vezes, um babando ali no chão, um chorando, o obreiro correndo para segurar o irmão que não está conseguindo ficar de pé por causa da presença, né, do Espírito Santo de Deus. Eu imagino uma igreja assim avivada. E era uma igreja que tinha muitos problemas. E a gente insiste nesse evangelho que a gente fez na nossa cabeça imaginar esse contexto de igreja com pessoas extremamente perfeitas, não é? Dá uma olhadinha para esse irmão que está perto de você, não fala nada, dá aquele olhar paisano assim, dê uma olhadinha assim, discretamente. Não vai dar para ter esse tipo de igreja aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos caminhando rumo à perfeição que existe no nosso Senhor Jesus Cristo. E para esse lugar onde nós estamos caminhando, nós precisamos ter muita coragem para firmar os nossos passos. Quando Paulo começa a falar aqui no 2 Coríntios, ele vai falando das dificuldades que o corpo de Cristo enfrenta. E o corpo de Cristo é você, o corpo de Cristo sou eu. E ele diz que muitas
muitas vezes nós somos oprimidos pelas dificuldades. Você sabe o que é essa sensação? Eu sei. Paulo está dizendo sobre essas emoções que eu e você experimentamos. E nós erroneamente achamos que quando nós estamos em Cristo, situações, sentimentos semelhantes a esse não deveriam fazer parte da nossa jornada. Nós temos muita dificuldade de lidar com os nãos da vida. E nós estamos aprendendo sobre isso. Você teve 2 aulas excelentes aqui do F5, algumas semanas atrás, com o Ramon, falando como nós precisamos parar e olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós é fundamental para o nosso avanço. Sabe, Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos. Mas sabe, esses sentimentos que todos nós enfrentamos na caminhada, e a gente acha que algumas coisas não são coisas para cristão sentir. Isso vai nos fazendo ter distrações ao longo do caminho. E quando nós nos distraímos, a gente tem a tendência de se esquecer de tudo o que estávamos fazendo. Você já tentou contar dinheiro, por exemplo, com alguém conversando com você? Eu trabalhei muito tempo nas loterias da Caixa Econômica. E quem trabalha em caixa também, né, entende isso. Não é possível você dividir a sua atenção com 2 coisas que são muito importantes. E muitas vezes, enquanto eu estava tentando adiantar o meu caixa para poder, quando fosse a hora de sair, já estar com as coisas mais prontas, muitas vezes com uma pergunta de um cliente, ou até mesmo de um colega de trabalho, me perguntando alguma coisa que eu precisava parar e dar atenção, eu me perdia, e aí eu tinha que fazer o quê? Voltar e contar tudo de novo. E a nossa jornada cristã, nas distrações que nós enfrentamos, nos faz ter a mesma necessidade: voltar e começar tudo de novo. Pense bem, eu lá contando muitas moedas, eram muitas notas. E se quando eu perdesse a conta, eu ficasse enfurecida, pegasse aquela gaveta, né, onde colocava ali o dinheiro e jogar para cima e falar: azar! Opa! Ia adiantar alguma coisa? No mínimo, eles iriam dizer que eu estava louca, que eu dei uma crise, que eu poderia ser até despedida por justa causa. Quando Paulo está dizendo sobre as coisas que podemos enfrentar no caminho e falando sobre uma igreja com dificuldades, e não uma igreja ausente do Espírito de Deus, a palavra está dizendo é isso. Vai ter momentos sim de nos sentir espremidos, esmagados pelas situações que estão à nossa volta. E isso é comum, isso é normal, é do ser humano. Mas como agir quando essas situações se apresentarem? Porque é inevitável que elas se apresentem. O que você vai fazer? Chutar o pau da barraca? Chutar o balde de leite? Pôr fogo em tudo e sair correndo? É preciso respirar e começar de novo. Fala para o seu irmão: é isso que está faltando para você. Dá uma olhada, fala, ó, dá uma olhada bem forte aí. É isso que está faltando para você. Fala, respira. Treina aí comigo, vai assim, puxa o ar bem forte. Ai, enche, agora vai soltando devagarzinho. Mais uma vez, respira bem fundo aí. Ai, enche tudo e vai soltando devagar. Você sabe que quando você está agitado,
Quando você está se sentindo assim, oprimido pelas dificuldades, você não consegue respirar direito. E porque você não consegue respirar direito, vai faltando oxigenação correta para o seu cérebro. E isso te faz tomar as decisões mais erradas, porque você não está pensando direito. O que a gente precisa é dar uma respirada e começar de novo. Quando essa igreja lê essa carta, eles são convocados a entender uma coisa: dor também fala de cristianismo. Falta fala de cristianismo. Dificuldades falam de cristianismo. Porque a religião que muitos de nós fomos expostos a ela diz que se alguém que se diz cristão está sofrendo é porque ele está em pecado. A religião ensinou para a gente que se a gente passa por tribulações, por dificuldades, a gente é o mais miserável que existe. E essas pressões que a religião trouxeram para nós ao longo da nossa caminhada nos fazem o quê? Parar. Parar porque nós acreditamos que realmente um tempo difícil vem denunciar que nós não somos filhos de Deus. A Bíblia diz no Antigo Testamento, a Bíblia vai contando as histórias de Davi. A Bíblia fala das muitas decisões erradas que aquele rei tomou. A Bíblia vai contando dos tempos complicados que ele experimentou, das consequências que as decisões que ele tomou de uma maneira errada, como isso trouxe tanto peso para ele, e trouxe peso para sua família, trouxe peso para as pessoas que ele liderava. Mas uma coisa a gente vai entendendo ao longo que você vai lendo a Bíblia: Davi não parou. E agora no Novo Testamento, quando se refere a Davi, a gente não lê ali das dificuldades que ele enfrentou enquanto o seu caráter estava sendo aperfeiçoado na caminhada. Nós vamos lendo os textos de que os profetas, os apóstolos se referem a ele aqui, e eles não dizem: olha, Davi, ele estava com a mulher ali do seu comandante, do homem que estava à frente da guerra. Sabe por quê? Porque quando você avança, há uma palavra declarada pelo profeta Isaías a respeito do que o Senhor faz. O Senhor diz assim: eu lancei as tuas transgressões para trás de mim e eu não me lembro. Quando você insiste em avançar, é isso que o Senhor vai falando. E nós vemos isso na jornada de Davi. Não foi um homem perfeito, não. Nós vimos suas debilidades, suas frustrações, suas decisões erradas, suas tomadas de decisões em momentos que não deveria ter sido feito nada, ou a sua omissão quando ele deveria ter feito alguma coisa. Mas uma coisa a gente aprende com Davi: ele avança. Fala para o seu irmão assim: você precisa aprender a avançar. E quando agora nós ouvimos falar sobre ele, o que a Bíblia está dizendo? O homem segundo o coração de Deus. Como assim,
Sim, pastora. O cara pega a mulher do outro. O cara tem sua filha abusada pelo seu meio-irmão, não faz nada. O cara manda matar ali o homem da mulher que ele cobiçou. Como assim um homem segundo o coração de Deus? Você precisa entender que a ótica de Deus não caminha por aquilo que você acha que deve ser. A ótica de Deus não tem compromisso com as nossas avaliações. A ótica, a visão de Deus tem compromisso com a eternidade. E o que Ele diz é: siga, prossiga para o alvo da eterna e soberana vocação firmada em Cristo Jesus. A chamada de Deus não é: olhe o que aconteceu, mas avance para aquilo que eu estou dizendo que é seu. Saia desse lugar. Então essa pergunta, ela se faz necessária. Você precisa responder isso hoje para você. Você precisa responder isso hoje para o céu. O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Porque diante de todas essas coisas que o apóstolo está inspirado pelo Espírito, ministrando a sua igreja, a igreja do Deus vivo, ele diz assim: eu acreditei, eu criei, eu tive confiança, eu tive fé. É sobre isso que ele está dizendo. E porque eu acreditei, eu falei. No que você está acreditando nesses últimos dias? Porque o que você está dizendo está totalmente ligado ao que você acredita. O que você acredita? O que você está falando? É só se mudar o governo é que a minha vida financeira vai para frente. É com a mudança de um governo que as coisas vão melhorar. Só se uma porta de emprego se abrir para mim, eu vou ser feliz. Se eu conseguir pegar alguém, porque eu estou aí mofando, sem pegar ninguém, nem resfriado, eu vou ser feliz. Só vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria. Só vou ser feliz se eu conseguir engravidar. Só vou ser feliz quando os meus filhos estiverem formados. Só vou ser feliz se tiver X na minha conta bancária todos os meses. O que você está falando? Eu só vou servir a Deus depois que eu me casar. Eu só vou servir a Deus depois que eu terminar minha faculdade. Eu só vou me envolver nas coisas que Deus está dizendo para mim quando eu estiver mais velho. O que você está falando ultimamente? Eu só vou ofertar ou dizimar quando eu tiver X nas minhas mãos. O que você está falando ultimamente? Eu só vou na igreja se for fulano que estiver ministrando. Eu só vou estar lá dependendo de quem está ministrando a dança profética. Eu só vou lá dependendo de quem estiver pregando, porque ninguém é obrigado. O que sua boca está falando? Você precisa entender a palavra de Deus. E sabe por que a gente só leva topada na cara? Porque é preguiçoso não ler a Bíblia. A Bíblia é nosso manual. Se você diz que é cristão, o mínimo que você precisa é saber o que está escrito aqui. Quanto tempo você dedica no TikTok, como é que é o outro concorrente lá do TikTok? O Rio,
Não, do Instagram, tem um outro só de videozinhos também. Isso, isso aí, viu? Isso aí, obrigado. Isso aí, amigo. Quanto tempo você dedica nessas coisas, mas você não pega. Você não entende da Bíblia. E aí você se torna o quê? Refém das artimanhas de Satanás. Sabe por quê? Você é um joguete na mão dele. Ele sopra no seu ouvido e ele faz o quê? Você liberar. Sabe por quê? Você é o corpo com legalidade para estar aqui nessa terra. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Porque você não se enche de quem Deus é. Quando o diabo ele chega soprando coisas através de pessoas, através de uma música, de um vídeo, de um filme, de alguma coisa, ou ele sopra no espírito, você é levado, porque você não tem firmeza em Jesus. O que a sua boca está falando? Porque você está liberando decretos para Satanás te arrebentar. Pastora, mas eu só estou repetindo o que as pessoas disseram, o que as pessoas imaginam a seu respeito. Não interessa. O que interessa é o que o céu diz a seu respeito. E como o céu se manifesta para reafirmar todos os dias diante de você o que o céu liberou a seu respeito. A cruz está vazia. Apóstolo Paulo diz: eu acreditei, é por isso que eu estou falando. Jesus diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Salomão declara assim: onde está seu coração? Porque é dele que provém as fontes de vida. Jeremias diz assim: o coração do homem é enganoso. O que a sua boca está falando? Porque é isso que você está acreditando. E você pode estar acreditando, colocando as suas fichas no que está te tirando da raiz. Eu não estou firmada numa religião. Religiões têm boom durante as gerações, não tem, Jaque? Nós tivemos essa aula também aqui. As religiões podem ser modismos hoje ou amanhã. Eu estou firmado em Cristo. Mais de 2000 anos a palavra é a mesma. Não é uma moda, não é uma história. Para avançar em Cristo é fundamental hoje você mudar as coisas que você está falando. Eu acreditei, por isso eu falei. Mas eu escuto, pastora, isso desde quando eu sou criança. Meus pais dizem, as pessoas dizem. E o que Deus te disse quando Ele te chamou? O que a Bíblia diz que Ele fala sobre você? Paulo continua nesse texto dizendo assim: olha, crie, por isso eu falei. Pois assim, nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. As coisas que saem da sua boca denunciam onde que está a sua confiança e quem é o seu Deus. O seu Deus é aquilo que te domina. O que te domina? Pandemia te domina? A ponto de você não conseguir sair de casa. Eu não estou dizendo para você ir para uma festa, para você estar aglomerado em lugares que não se devam estar diante do tempo difícil, sim, que nós estamos vivendo. Mas quantas pessoas ficaram tão
desesperadas com essa situação de pandemia, que comprometeram a sua saúde emocional e a sua saúde física, porque começaram a dizer: se eu sair eu vou morrer, se eu sair de casa eu vou morrer. O que está dominando a sua vida? São as finanças ou a falta delas? Porque você diz que não faz, não vai, não acontece porque você não tem? Se você está esperando para ter coisas, isso não é fé. Evangelho radical está totalmente ligado à fé, porque a fé não é um sentimento, é uma ação. Se você está esperando ter para fazer, você não acredita. Eu já falei aqui de Alexandre Graham Bell, né, que inventou o telefone. Eu me lembro uma vez que, quando na escola a gente foi ver alguns daqueles telefones antigos, numa excursão que teve, eu nem me lembro onde, mas eu me lembro daqueles telefones gigantes, aqueles aparelhos muito diferentes do que a gente tem hoje. Mas imagina esse homem, naquela época, falando assim: não, nós vamos conseguir falar com uma pessoa que está longe. Eu vou arrumar um aparelho para que a gente possa se comunicar com uma pessoa, não mais só por cartas. Nós vamos poder nos comunicar com pessoas quando elas estiverem longe. Nós vamos facilitar a comunicação. Imagina esse homem quando ele começou a dizer o que estava no coração dele, o que as pessoas daquela época com certeza falaram para ele: doido, retardado, põe na camisa de força. E talvez alguns mais ousados olhavam para ele e falavam assim: beleza, a gente vai, como que você vai fazer isso, Alexandre? Imagina ele olhando para aquelas pessoas diante do que ele sentia e dizendo assim: eu não sei. Mas como que você vai fazer uma coisa que você ainda não sabe? Eu não sei como eu vou fazer, mas eu estou te dizendo que eu vou fazer um aparelho que vai facilitar a comunicação. Quem é o doido? Alexandre ou todo mundo que não acreditou nele? Fé é você ter algo maior do que você crescendo aí dentro. É você tentar falar isso para as pessoas e elas não conseguirem entender você. É você tentar explicar e nem você saber como que isso é, porque você não sabe ainda os passos, você não consegue entender como vai acontecer, mas o que está dentro de você é maior do que isso. E você só consegue dizer: eu não sei como, mas eu vou fazer. Isso é fé. Eu falei, por isso, porque eu acreditei, eu falei. Fecha sua boca hoje para as coisas que estão fora da Bíblia, estão te levando para uma vida miserável de ruína. E nós somos tendenciosos a colocar a culpa nas pessoas. É olhar para a minha vida que está totalmente ligada às licenças que eu dou através do abrir da minha boca para Satanás agir e dizer assim: a culpa é da Júnia, porque a Júnia está perto de mim, mas ela não faz nada para mim. A culpa é da Samila, ela está andando comigo aí, por que ela não faz nada para me ajudar? E nesses enganos, o que a gente faz?
é mais fácil parar do que se desintoxicar de quem você é. Eu não tenho que me desintoxicar de quem a Isa é. E a gente acha que eu tenho que largar. Se a Isa se tornou um problema, tem que largar a Isa. Se o Jefinho se tornou um problema para mim, eu vou largar o Jefinho. O mais difícil é se desintoxicar de quem eu sou. Porque eu sou a pessoa que mais sabota a minha jornada. Fala para o seu irmão, o que você está falando nesses dias? Eu quero convidar os ministros de louvor de novo, para a gente falar coisas que prestem. Quando Paulo faz essa afirmação que ele falou porque acreditou, ele continua no versículo 14 dizendo: e sabemos que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus da morte, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele juntamente com vocês. Estes nossos sofrimentos são para o benefício de vocês. E quantos mais dentre vocês forem ganhos para Cristo pela sua graça, maior será o número de pessoas que farão orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê dura eternamente. O que você está falando? Vai determinar a sua jornada. A chamada do Espírito para nós hoje é, diante de todas essas afirmações, pedir ao Senhor Deus que nos faz avançar. Sabe por quê? Dificuldades como a que nós estamos enfrentando, diz o livro de João, existem irmãos enfrentando também. Pessoas estão passando por situações parecidas com a que você e eu estamos enfrentando, ou por outras, mas o que essas pessoas fazem quando esses tempos chegam? O que os grandes homens de Deus e mulheres de Deus fizeram nas suas adversidades? Sabe o que aquela viúva faz quando o filho dela morre? Ela sai falando: não, está tudo lenhado na minha vida, eu estou lascada. Meu filho está morto, deu tudo ruim. Não, ela vai calada e busca na fonte quem podia mudar aquela história. Quando aquela viúva recebe agora os credores dizendo assim: olha, nós queremos que você pague essa dívida. E ela diz: não tenho nada para pagar. Ela vai até quem para poder buscar ajuda? Ela diz: olha, o meu marido, ele era fiel ao Deus de Israel, e agora os credores querem levar meu filho. E o profeta pergunta: o que você tem? Aquela mulher apresenta o pouco que ela tinha, mas ela tem coragem de pegar o pouco que ela tem e dar na mão do profeta.
Sabe por que a farinha e o azeite não está sendo multiplicado? Porque você não coloca na mão da pessoa certa. O que esses homens e mulheres fizeram quando as dificuldades chegaram para eles? Quando Deus pediu tudo que Abraão tinha. O que esse homem fez quando Deus diz: me dá o seu Isaque? Isaque significa alegria. Quando Deus te pede aquilo que está fazendo você rir e diz: me dá, o que você faz? Eu acreditei, é por isso que eu falei. Abraão entrega o seu Isaque para Deus. Deus não está interessado no seu sorriso, em tirar a sua alegria, o riso dos seus lábios. Deus quer te dar um motivo para ter alegria eterna. Porque a sua felicidade não pode estar firmada naquilo que é passageiro. A tua alegria, a alegria da tua família, da tua casa, não pode estar firmada naquilo que é passageiro. É sobre isso que Deus está dizendo. Nossa alegria tem que estar firmada naquilo que é eterno. E se a eternidade que nós achamos que está representada em coisas, em pessoas, em objetos, em bem, isso é passageiro. A Bíblia diz: se quer juntar tesouro, ajunta onde a traça não vai corroer, a ferrugem não vai ali destruir. Ajunta no céu. Nada sobre essa terra tem estabilidade para te manter em alegria. O que você está falando? Nós precisamos mudar o discurso. É fundamental mudar o que nós estamos dizendo. Se nós queremos avançar para as coisas grandes que Deus está trazendo. Por que você diz isso, pastora? Eu digo isso com uma convicção maior do que eu. Lembra dos telefones antigos que até hoje, muitos e muitos anos depois, ainda conseguem causar admiração para mim? E eu já falei disso, já é a segunda vez que eu falo sobre isso pregando. Eu entendo que esses grandes homens que criaram coisas extraordinárias sentem. É maior do que tudo que eu consigo ver. Não se compara com nada do que eu olho. O que Deus está trazendo para aqueles que avançam é maior do que tudo e não está firmado em nada aqui. Não é porque a economia vai abaixar a inflação. Não é por causa dessas coisas. Sim, eu quero que haja melhoria para a minha nação. Sim, desejo e oro por isso. Mas não é por isso. É porque eu creio em quem vai fazer o impossível acontecer. E quem vai fazer isso é Jesus Cristo. O que você está falando? O que você está falando nessa semana? O que você abriu a boca para falar durante essa semana? O que você tem falado nesses dias, nesses meses? Abre a sua boca hoje e pede a Deus para mudar os decretos que você liberou a seu respeito. A respeito das suas finanças, a respeito dos seus filhos, do seu casamento, da sua igreja, do seu ministério, da sua pastora. Abre a boca hoje e anula esses decretos. Ninguém vai avançar se não estiver firmado na origem. Fica de pé, vamos orar. Você pode começar abrindo aí seu coração, sua boca e pedindo ao Senhor.
Muda os decretos que você tem liberado a seu respeito. A respeito da nossa nação, do nosso governo. As pessoas que convivem com você. A Bíblia diz que nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte dele. Então nós estamos aqui como ministros do Senhor Deus, embaixadores, embaixatrizes do reino do Senhor, estabelecendo não o que nós achamos, mas o que o céu declara. Então comece agora a mudar. Não espere que as pessoas façam, porque tem coisas que só você pode fazer. Entenda que aquilo que cabe a você, Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer você ser mais generoso. Você é generoso. É uma ação. Deus não vai fazer você ser manso. É uma ação. Deus não vai fazer você parar de falar palavrão. É uma ação. Deus não vai te fazer parar de cobiçar aquilo que não é seu. É uma ação. Por que é uma ação, pastora? Porque para todas essas coisas que eu disse e outras milhares, Jesus já pagou esse preço na cruz do Calvário. Ele já fez. Então agora eu preciso fazer, me apossando e mostrando no que a minha fé está firmada. É em Jesus. Eu vou manifestar no meu corpo as marcas de Cristo. É em Jesus. Eu vou manifestar no meu tom de voz o que Cristo faz. É em Jesus. As minhas mãos vão agir conforme Jesus. É em Jesus. Meus pés vão agir conforme Jesus. O que você está falando? Porque isso determina o que você está crendo. Nós precisamos, e minha oração é que nós vamos sim sair do lugar onde estamos e voltar para o lugar da nossa origem. Um evangelho que não tem o poder de mudar a mim mesmo, eu não posso comunicar para outra pessoa. Entenda uma coisa: o evangelho que nós cremos tem o poder de nos mudar, tem o poder de mudar o outro. Mas a mudança primeiro é aqui. Comece a orar por isso. Comece a rasgar seu coração por isso.